Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo ou vendo este vídeo. É a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão em comunhão com Ele e com a sua igreja. Hoje nós vamos entrar na parte 3 do ensino Ministério Profético no Novo Testamento. Essa parte 3 pode ser que seja dividida em outras partes para os vídeos não ficarem extensos. Mas vamos direto ao assunto, amém? Hoje nós vamos falar sobre Jesus como profeta. Jesus, o profeta. Através de Jesus como profeta, nós vemos que, além das características essenciais da profecia, quando atuante, que consiste em edificar, exortar, consolar, assim como admoestar, como vimos no ensino passado, a profecia também traz consigo a palavra de conhecimento e ela deve se cumprir. Nós vemos isso na pessoa de Jesus, né, como profeta. Jesus, embora sendo 100% homem, 100% Deus, ele atuou como homem aqui na terra, se sujeitando ao Espírito Santo. E ele também, em Jesus, tem nós vemos na pessoa de Jesus todos os ministérios, inclusive o ministério de profeta, né? É que muitas vezes as religiões só colocam Jesus como profeta, ignorando, desprezando completamente a deidade de Cristo ou a humanidade de Cristo como elas são, né? Por isso que é importante frisar isso. Mas Jesus era também profeta, né? No diálogo com a mulher samaritana, nós vemos que Jesus manifestou a palavra de conhecimento como um dom profético. A palavra de conhecimento, você que é profeta, consiste em você trazer uma palavra sobre uma situação que só a pessoa sabe, você não tem conhecimento daquilo. Ela está vivendo uma situação na vida dela, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, seus conflitos internos que só ela sabe, você não sabe. E você traz uma palavra de conhecimento como se você soubesse, mas foi revelada através desse dom, revelada pelo Espírito Santo. Esta palavra de conhecimento. Então você traz um conhecimento de uma situação que só a pessoa sabe pela revelação do Espírito Santo. Isso se chama palavra de conhecimento. E é comumente dada ao profeta. Entende? E é potencializada pelo Espírito Santo. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus trouxe para ela uma palavra de conhecimento a respeito da sua vida. Só ela sabia. Ela estava conhecendo Jesus naquela hora. Mas ele trouxe um conhecimento a respeito dela, como se ele já soubesse. Mas não, o Espírito Santo revelou. Em João, no capítulo 4, versículos 16, João capítulo 4, nós vemos nesse diálogo com a mulher samaritana, que Jesus revela algo a respeito da sua vida, como se ele já conhecesse, e só ela sabia, né? João capítulo 4, versículos 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. No diálogo com essa mulher samaritana. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, o que disse a mulher para ele? Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então, ali nós precisamos entender que a essência profética do Velho Testamento reside na pessoa de Jesus, assim como no Novo, porque o Velho profetizou a respeito de Jesus e Jesus aconteceu no Novo, né? Então, as profecias do Velho Testamento, elas devem ser vistas sob a ótica, como nós ministramos da outra vez, sob a autoridade do Novo Testamento, que o Novo Testamento centraliza a pessoa de Cristo. Então, essa centralidade ela também passa para
o Antigo Testamento que profetizou a respeito de Cristo. E a marca dos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, era isso, a palavra de conhecimento, uma das marcas, né? Era a palavra de conhecimento. Então ela reconheceu, sendo ela uma mulher samaritana, que era um misto do povo de Israel, de gentios, era uma mistura ali que houve. Então ela sabia a respeito das profecias até certo ponto. Então ela sabia que um profeta, ele trazia uma palavra de conhecimento sobre situações que as pessoas viviam e que só elas sabiam. Então ela reconheceu Jesus como profeta por causa da palavra de conhecimento que Jesus trouxe. Então, nós vemos aqui que Jesus também era profeta, né? Jesus também agiu e atuou como profeta. Nós vamos abrir um parágrafo aqui, porque para entender que Jesus, como homem, ele se sujeitou ao Espírito Santo para nos mostrar como se deve fazer. Todos nós devemos estar sujeitos ao Espírito Santo. E o profeta, ele deve estar completamente sujeito ao Espírito Santo. O profeta não pode trazer algo que o Espírito Santo não o condicionou a trazer, não o designou a trazer. Ele não pode trazer algo que ele não tenha certeza, uma palavra de conhecimento, uma pregação, uma revelação que ele não tem certeza que veio do Espírito Santo. Então Jesus, ele nos mostrou que nós devemos estar sujeitos como profetas ao Espírito Santo. Amém? Em Lucas no capítulo 4, versículos 14. Lucas 4, 14. Então, vamos ler aqui, ó. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava na sinagoga, sendo glorificados por todos. Então, Jesus no poder do Espírito Santo. Então, nós vemos que o profeta deve estar debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus nos deu um exemplo e nós devemos seguir. Então, o profeta Jesus, ele trouxe ali uma palavra de conhecimento para aquela mulher, de uma situação que só ela sabia. E qual a finalidade da palavra de conhecimento? A finalidade é aquela que nós mencionamos desde o começo desse ensino, é centralizar a Cristo. Embora, muitas vezes, o profeta ele seja usado, uma palavra de conhecimento, para trazer uma situação a respeito de uma pessoa que só ela sabe, a finalidade, o fim de tudo isso deve ser, se a pessoa não é cristã, deve ser pregar o evangelho para ela. Como que essa pessoa sabe a respeito da minha vida? E sem eu ter falado para ela, aí é a hora que o profeta entra para pregar o evangelho, né? Dizer para aquela pessoa, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe ao seu respeito. É por isso que ele veio, entregou sua vida na cruz, se arrependa dos seus pecados e crê no Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Aí você entra para pregar o evangelho, é uma porta de entrada, né? Para pregar o evangelho. E no caso de um cristão, é uma porta para que aquela pessoa volte para Cristo. É uma forma que Deus está te usando para que, se aquela pessoa está afastada de Cristo, ou ela está em dúvida, em conflitos, ela se volte novamente para Cristo, ela volte novamente a crer, ela volte novamente, ela se fortaleça no Senhor para crescer espiritualmente. Então, sempre centralizando a Cristo, amém? Essa é a finalidade. Não é a palavra de conhecimento para a glória do profeta. Ai, olha, eu trouxe uma palavra de conhecimento a respeito daquela vida, como se não tivesse recebido do alto
eu trouxe, e o profeta se inchar e falar: olha, tá vendo? Deus me usa, né? Porque tem muito isso, né? Nós sabemos, né? E a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, tem muitos profetas aí que estão desviados porque confiaram nos seus dons e se gloriaram nos seus dons, né? Não é para isso, é para glorificar a Cristo. O dom profético, assim como todos os dons e ministérios, são para glorificarem a Cristo, centralizarem a pessoa de Cristo. Amém? Então, também nós vemos que Jesus, como profeta, a palavra dele se cumpriu. Muito do que Jesus profetizou se cumpriu e muito ainda irá se cumprir. Mas nós confiamos nele e na sua palavra, sendo ele a verdade, porque se nós vermos que se cumpriu boa parte do que Jesus falou, nós cremos que o restante também irá se cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, né? Ele é Deus. Cale-se diante dele toda a carne. Embora sendo o homem, vindo como homem, ele também é Deus e Deus não mente. Amém? Então, algumas partes já se cumpriram e nós vamos ver uma profecia de Jesus e outras que se cumpriram. Uma delas está em João no capítulo. João não, irmãos. Vamos voltar um pouco em 1 Coríntios capítulo 12, que eu não mencionei, mas precisa ser mencionado. Sobre a palavra de conhecimento confirmada no Novo Testamento através da vida de Jesus e também através da vida do apóstolo Paulo, que ensinava a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo é o meu apóstolo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Isso é para quem ensina. A palavra de sabedoria é para quem ensina. E a outro segundo o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. A palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. Se você quiser ler, leia todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12. Né? Então, voltando, o profeta Jesus, ele trouxe profecias que se cumpriram e se cumprirão. E nós cremos que se cumpriram porque nós confiamos em Jesus e confiamos na sua palavra e vemos que muito já se cumpriu e nós sabemos pela fé, eu espero que você tenha certeza disso, que o que tiver que se cumprir ainda se cumprirá. Amém? Em Mateus 24, no Evangelho de Mateus 24, versículos 1 e 2, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, esta palavra de Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito, com seu exército romano, destrói o templo, põe fogo no templo, e a prova disso é que hoje nós temos lá em Jerusalém o Muro das Lamentações, né? E o Muro das Lamentações era um muro que cercava o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo.
E ali os israelitas, os judeus, eles ficam ali orando e pedindo a restauração do templo, chorando por causa disso. Eles, por isso, chamam o Muro das Lamentações. E tem pessoas que aproveitam e já levam outros pedidos ali, como se aquele muro fosse milagroso, né? Então, é a prova e tem pedras, tem ruínas ainda ali da destruição do general Tito no ano 70 depois de Cristo. Esta profecia de Jesus se cumpriu, né? E tem outras ainda que irão se cumprir, mas outras também que já se cumpriram. Em Mateus 24, ainda continuemos aqui, Mateus 24, no capítulo 3, nós vemos aqui, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque os discípulos de Jesus lhe pediram em particular. Tem pessoas que entendem, porque os discípulos de Jesus pediram em particular, esse ensino, não esse profético, mas o ensino sobre a escatologia, só se restringe a algumas pessoas em particular. Não, eles perguntaram em particular. E qualquer pessoa que perguntar em particular, qualquer filho de Deus, qualquer um de nós que perguntarmos em particular, Jesus vai responder usando quem? Aqueles que têm a palavra de sabedoria, que têm o ministério pastoral, que são chamados nele para ensinar sobre escatologia. Entende? Todo filho de Deus tem o direito de saber sobre escatologia. Todo filho de Deus. Entende? Eles perguntaram em particular, mas qualquer um de nós podemos perguntar em particular e o Senhor vai responder usando o mestre, o pastor, amém? Usando aqueles os quais ele quiser usar, que ele estabeleceu. Ele vai falar, entende? Não existe uma elite separada para aprender determinadas coisas, não. Todos precisam saber. Não amarre vocês, pastores, que têm conhecimento e têm entendimento sobre a escatologia como ela é, seguindo a ordem cronológica. Que eu não quero entrar no mérito da questão. As ovelhas querem saber? Todos têm o direito de saber. Todos têm o direito, porque o cristão ele precisa saber o que vai acontecer com ele. Ele precisa saber o que vai acontecer com a igreja. Ele precisa saber o que vai acontecer no tempo, o que precisa acontecer no tempo da graça, o que vai acontecer, o que Jesus profetizou, o que vai acontecer no milênio, o que vai acontecer na grande tribulação, o arrebatamento. O cristão, todo cristão tem o direito de saber. Amém? Eu não ia falar isso, o Senhor me fez pausar aqui para falar. Então, prosseguindo aqui. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-lhes quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha a palavra, engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Ao longo da história, eu até trouxe aqui ao longo da história, algumas pessoas se denominaram Cristos, né? Eu até extraí aqui. No Brasil, nós temos aqui o Henri Cristo, né? Que é motivo de chacota.
Mas ainda tem gente que acredita nele e segue ele. E nos Estados Unidos surgiu um homem chamado Michael Traverser, líder de um grupo religioso no México. Ele migrou para o México e lá ele criou uma religião. Ele dizia ser o Messias. Vasson é Vissarion. Agora eu li certo. Vissarion da Rússia, conhecido como Vissarion, mas o nome dele era Sergei Torop. Fundou a Igreja do Último Testamento na Sibéria, pregando ser a reencarnação de Cristo. E houveram vários outros, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, essas pessoas passaram e tem alguns ainda. Pouco se ouve falar agora de alguém se dizendo ser o Cristo, porque agora essa profecia de Jesus tomou uma outra proporção, a proporção do engano, de forma mais intensificada, incorporada. À medida que a volta do Senhor Jesus se aproxima para arrebatar a sua igreja, o engano vai tomando proporções enormes. Então, é mais difícil alguém acreditar em uma pessoa nos dias de hoje se dizendo Cristo, o Messias, reencarnado. Não. Hoje, as armas das trevas é o engano, não é? Porque Jesus disse assim: quando disserem a vocês, o Cristo está ali, o Cristo está acolá, né? Não vão até lá, e nem os cigais. Foi isso que Jesus disse. Porque há nos nossos dias uma proporção gigantesca de pessoas enganadas dentro das igrejas, dizendo, crentes em Jesus, que todos os caminhos levam a Deus. Jesus está em todos os lugares. Não vá até lá, Jesus disse, não sigais. Jesus está em todos os lugares, em todas as religiões. E esta profecia de Jesus, agora ela está se cumprindo numa proporção bem maior, bem mais significativa, de forma enganosa, assustadoramente enganosa. Então nós temos aí cristãos dando a mão para o catolicismo, como se fosse o verdadeiro cristianismo, dando a mão para os testemunhas de Jeová. Pasme, irmãos, eu vejo, convivo com pessoa que sauda testemunha de Jeová com a paz do Senhor. Dando as mãos para outras religiões que pregam que o batismo salva, que tem outros mediadores, que pregam que você tem que guardar o sábado para ser salvo. Entende? Como o mormonismo também, que parece cristianismo. Olha, até o nome, Igreja dos Santos, dos Santos dos Últimos Dias. Jesus, o Santo. Ah, nem lembro o nome dessa denominação aí. Parece uma coisa cristológica, mas não é. É a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Olha, não vá até lá nem os cigais. Por quê? Tem aparência de que Jesus está ali, mas não está. Se você entrar no ensino deles, você vai ver que eles tratam Jesus como um profeta, como alguém que precisa de ajuda, como um homem iluminado que esteve entre a terra para a gente seguir o exemplo, como um ser social que veio aqui só para resolver os problemas sociais. Então, este é o espírito de engano. E o pior, o catolicismo, fala de Jesus, mostra ali a imagem
de um Jesus crucificado que não é o nosso, porque o nosso ressuscitou, está vivo, embora ele tenha morrido na cruz, foi para pagar pelos nossos pecados. Mas vive para sempre o nosso Senhor Jesus, ele está vivo. Então, muitos cristãos se deixaram enganar e dão as mãos para a religião. E a partir do momento que você professa coloca um credo qualquer religioso, quer colocar junto com a verdadeira fé, é como óleo e água e não se misturam. Então, enganado você acreditar que Jesus está em todas as religiões e você começar a professar um outro tipo de fé, então isso se configura em apostasia. E quem apostata da fé é aquele que diz, olha, o sacrifício, o que é apostatar da fé? Apartar-se da fé que há única e exclusivamente em Cristo Jesus. Há uma só fé. Uma só fé. Não existe outras, nem tem plural de fés. Não existe. Só há uma fé. A fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo como único suficiente Salvador, como único e suficiente Senhor, como único Deus verdadeiro, como o homem que esteve aqui na terra, cumpriu toda a lei, pagou pelos pecados da humanidade com seu sangue inocente. Fora desta verdade não há salvação e não há verdade. Há engano e mentira. E você, cristão, precisa abrir os olhos. A paz do Senhor é para todo mundo? Deus abençoe todo mundo? Não. Deus abençoa as pessoas através de Jesus Cristo. A Ele toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Então, mas esse espírito de engano, de declaração de engano, está dentro das igrejas. E nós vemos aí cantor famoso que deu as mãos a outras religiões, agora como que está? Não consegue compor uma música para Deus, né? Então, você precisa abrir os seus olhos, entende? O verdadeiro Cristo é esse que eu acabei de mencionar aqui e que eu estou falando sobre ele desde o começo deste ensino. Eu vou terminar aqui. Há outras profecias do Senhor Jesus que se cumpriram e outras que se cumprirão. E talvez eu tenha que dividir em outras partes este estudo, a parte 3, em outros vídeos, módulos de vídeos, porque o assunto é para você pensar, o assunto é para você refletir também. Conhecimento sem amar é soberba, né? Conhecimento sem centralizar a Cristo é arrogância, é orgulho e você pode perder a sua salvação, porque a partir do momento que você se aparta da fé genuína e pura que é em Cristo Jesus e abraça outras religiões, fica sim, e se simpatiza, começa com a simpatia com outras religiões, até você querer misturar tudo. Não há mistura. Não existe mistura. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não existe mistura. E a partir do momento que você abraça uma outra religião e diz, eu creio em Jesus, mas eu também creio que Jesus ele está aqui no nosso meio, dos cristãos verdadeiros e genuínos, mas eu creio que ele também está com o católico. Ele está no meio do catolicismo, ele está no meio do adventismo, ele está no meio do mormonismo, ele está no meio das testemunhas de Jeová, do CCBianismo, ele está lá, entende? Eles falam de Jesus, falar de Jesus é uma situação. Falar de Jesus, qualquer um pode falar. Ser de Jesus é através do arrependimento e da confissão de fé
nele como único e suficiente Salvador. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, não há vários caminhos. Eu sou a verdade, não há várias verdades. Eu sou a vida e a vida eterna reside na pessoa de Cristo Jesus. Conserve a tua salvação. Se você tem girado em torno desse tipo de posicionamento pecaminoso, peça perdão ao Senhor hoje, agora, antes que você perca a sua salvação, se apartando da simplicidade, da fé que há única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nós daremos continuidade a esse estudo. Eu não sei a parte 3, em quantas partes nós dividiremos, mas eu estou aqui na direção do Espírito Santo. Amém? Até a próxima.